Som. Boa noite a todos. O presidente Júlio Casares vai fazer um breve depoimento e depois seguiremos com a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Muito boa noite. Não é comum estar aqui, né, coletiva após jogo, mas estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação, da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então, segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter conquistado a primeira Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. Mas também eu tenho que dizer aqui que o clube disputou em 2 anos 3 finais, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, e o trabalho do Rogério, o trabalho da comissão técnica, é um trabalho muito sério. Esse trabalho continua com o planejamento que nós estamos discutindo. Na verdade, o São Paulo vive um processo de reconstrução financeira, de princípios, e nós estamos caminhando. O clube teve a sua torcida ao lado, que eu quero aqui agradecer ao torcedor, que bateu o recorde histórico no ano de presença no Morumbi nos jogos como mandante. E o São Paulo vai fazer ajustes no seu elenco, vai fazer mudanças pontuais, mas mudanças que primam por uma mudança de perfil do seu elenco, de comprometimento, e é isso que nós esperamos. Quer dizer, nós estamos aqui junto com a diretoria, estamos fazendo e fizemos intervenções no nosso elenco e continuaremos fazendo, com a visão do técnico Rogério Ceni, que tem a total confiança da diretoria e tem a nossa total confiança. Então, para evitar qualquer tipo de especulação, de conversa, é por isso que eu estou aqui. E o São Paulo, nessa linha, já está pensando em 2023 com muita serenidade, mas com muita firmeza, porque o São Paulo precisa reconstruir o seu caminho. E quando eu falo isso, eu não falo de gestões passadas, é uma realidade. Entretanto, porém, o São Paulo conseguiu voltar a ganhar clássicos, o São Paulo chegou em 3 finais, o São Paulo chegou a disputar uma semifinal da Copa do Brasil. Claro que isso não nos deixa satisfeitos, estamos muito frustrados, estamos tristes, esperávamos mais nessa colocação do Campeonato Brasileiro. Mas nós sabemos o trabalho que é feito. Eu quero aqui deixar, em nome da diretoria, que está aqui presente, do Muricy Ramalho também, está aqui o Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Rui Costa, a nossa confiança, Rogério. O trabalho continua, são intervenções que continuarão a ser feitas. O São Paulo, quando renovou o contrato antecipadamente com o seu técnico, já demonstrou que nós não vamos sair da trilha de um trabalho, de um planejamento, de honrar o trabalho, honrar, dignificar pessoas que vestiram essa camisa com muito orgulho, com muito amor e com muito comprometimento. E claro que essas mudanças futuras passam por aí, por esse perfil de jogadores que nós esperamos no São Paulo Futebol Clube. Portanto, eu vou sair, deixar o nosso técnico à vontade e dizer que tudo continua, o trabalho continua, ainda com mais vigor. Amanhã já temos reunião lá na Barra Funda e o trabalho para 23 segue com muito mais força. É um resultado ruim, como alguns outros que nós tivemos, mas eu quero deixar aqui, no nosso planejamento, nos degraus que estamos subindo, o São Paulo cumpriu, chegando em 3 decisões e ganhando uma. Não nos deixa, repito, satisfeito, mas o trabalho que é muito sério, que é correto, que tem seriedade, que tem a base de Cotia, que sempre é revelada, porque para colocar quase 50% de meninos de Cotia também tem que ter coragem, o Rogério está fazendo esse trabalho, revelando jogadores, e o nosso comprometimento da diretoria, com a comissão técnica, com o Rogério e com todos que engrenam esse dia a dia do São Paulo. Agora, também sabemos e necessitamos de mudanças, e elas serão feitas. Novas intervenções, já fizemos contratações e outras intervenções acontecerão. Muito boa noite. Bom trabalho. Amanhã a gente se fala. Obrigado, presidente, pelas palavras. Vamos, então, dar início à entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Rogério, tudo bem? O São Paulo ele termina a temporada talvez no pior momento do ano, né? O São Paulo teve bons momentos, mas agora é um momento muito complicado. E a torcida, ela nominalmente, inclusive o Casares que estava do seu lado aí, ela criticou o Casares, criticou a diretoria, criticou vários dos jogadores. E dentre os principais jogadores que eu estava ouvindo ali, o Caleri foi o único poupado e você foi poupado. Até o Luciano, que a torcida sempre grita, Luciano, ele foi criticado nominalmente. Como que você enxerga essa manifestação do torcedor e você sente que o fato deles não terem te criticado mostra que a torcida está do seu lado? Mas não, eu acho que a manifestação do torcedor ela é
ela é impulsiva e é normal diante de uma derrota. As pessoas não... Eu acho que até a gente poderia ter tido um resultado melhor hoje. Nós tivemos as oportunidades de sair daqui com um resultado melhor. Esse final de ano acho que foi muito prejudicado pelo... Infelizmente, nós temos uma quantidade elevada de jogadores e, coincidentemente, alguns da mesma posição no departamento médico ou suspenso. Então, esses últimos jogos, São Paulo vinha bem. Nas últimas rodadas tinha a segunda melhor campanha nas últimas 10 rodadas do campeonato, até o jogo do Atlético Mineiro. Enfrentou adversários mais fortes, eu acho, Atlético e Internacional nessas duas últimas rodadas. Não teve à disposição boa parte do elenco que tem. E por isso não conseguiu os resultados que a gente esperava. Mesmo podendo ter vencido o Atlético, mesmo podendo hoje... teve oportunidade, se o gol... Se é validado aquele gol, eu acho que a gente teria condições totais de virar o jogo. E sobre a torcida, eu já fui vaiado aqui, 2004, se eu não me engano, quando nós fomos eliminados. Faz parte, eu acho que isso a gente tem que absorver da melhor maneira possível. E aqueles que continuam, dar sequência no trabalho, trabalhar ainda mais forte e tentar fazer um time mais competitivo do que foi esse ano. Rogério, boa noite. Sobre até a declaração do Casares agora, te bancando e falando a respeito de mudança de perfil do elenco, me parece até que ele opta por manter um trabalho de um treinador e pensar em novos jogadores para 2023. Você sente isso e sente que às vezes você acaba sendo até um escudo dentro do São Paulo para todo tipo de crise e até por isso um voto de confiança? Honestamente, quem se expõe no futebol é complicado. E eu acabo me expondo bastante. Quem está em linha de frente é sempre mais difícil. Então aqui a gente tem que ter mudanças. Alguns jogadores que finalizam seu contrato, nós não vamos dar sequência. Eu acho que o time precisa diminuir sua folha salarial. Nós tentamos tentar se ajustar. E novas contratações, eu espero que sejam feitas, com características, num perfil que a gente, primeiro, possa concretizar essas contratações. E nós vamos tentar, eu acho que nós precisamos, se nós quisermos chegar longe no ano que vem, nós precisamos ter um time mais forte, com um pouco mais de experiência, ou então nós assumimos uma condição de que a situação financeira é mais difícil, realmente, e nós fazemos um time e temos que ser justos com os torcedores e explicar o que nós pretendemos para o ano que vem. Ou se faz um time forte, investe-se, arruma gente que queira investir no São Paulo, e nós trazemos jogadores para, já que nós temos também alguns vencendo o contrato e que vão deixar o clube, nós trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, competitivo, ou investimos em jogadores mais jovens, e temos objetivos mais modestos aí para o ano que vem. Esse ano eu sei que nós não vencemos campeonatos, mas eu digo, foi um ano que nós competimos muito bem, tivemos muito próximo de um título importante que mudaria toda a programação do ano que vem. Ainda temos a possibilidade na última rodada, vamos aguardar a rodada de amanhã para ver esse jogo contra o Goiás, mas eu acho que algumas mudanças já vão sendo encaminhadas para a temporada de 2023. Rogério, boa noite. Essa participação do Casares rende bastante pergunta com base nas falas dele. Eu falar sobre o planejamento já está no processo para o ano que vem. E você fala que é necessário ou investir para competir duas opções. Ou a gente contrata jogadores mais modestos, mas explica para o torcedor qual será o objetivo. E eu acho que o ano que vem o Campeonato Brasileiro será um campeonato muito mais difícil do que foi esse ano. Para nós conseguirmos repetir o que as pessoas julgam não ter sido bom, e que a gente, logicamente, por não ter sido campeão, e quem foi campeão aqui? Foi Flamengo e foi Palmeiras, correto? Foram os campeões desse ano, exceto os estaduais, foram campeões esse ano os dois times que têm talvez o maior investimento e maior qualidade realmente de atletas. Então, ou se faz um investimento modesto em jogadores jovens, promessas, e arrisca-se com salários menores, e aí nós vamos tentar diminuir essa dívida que o clube tem, ou nós investimos em jogadores mais prontos já para tentar ser um time competitivo, para tentar ter chance de ser campeão, porque Perfeito. Senão é difícil. E em cima disso, Sim. queria que você dissesse, já que esse planejamento, segundo o Casares, está acontecendo já há um tempo,
O que vai ser feito no até momento? agora? O planejamento que mais está acontecendo é sobre quem segue e quem deixa o clube. Acho que essa é a primeira parte do processo. Nós analisando todos aqueles que vêm sem contrato, quem vai seguir, quem vai deixar o clube, e a partir já da próxima semana, aí tentar começar a ver a saída de algumas peças, o que nós podemos trazer, e acho que analisar com o presidente que condições nós temos, que jogadores nós temos condições de trazer para o próximo ano. Rogério, boa noite. Você, apesar de um técnico jovem, é um técnico que já ganhou campeonatos importantes no cenário brasileiro, é um profissional vencedor na sua carreira, e obviamente que você... Tudo que você faz, ficou claro para a gente, que você faz para fazer o melhor, para ir brigar por títulos. O que te faz permanecer no São Paulo nesse momento com esse tipo de proposta? Talvez montar um time mais modesto, ou até montar um time, mas que também está muito longe daqueles que são os grandes favoritos? Eu acho que um time que tenha fome, um time que tenha vontade de crescer, um time com jogadores mais... que talvez não tenham passado ainda por grandes clubes, mas que tenham o objetivo de crescer na carreira. Eu acho que é o momento dessa transição no clube, e se nós não tivermos a condição real de brigar contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético, ou quem quer que seja, que nós sejamos francos com o torcedor e passemos qual é o objetivo do clube no início da temporada. Eu acho que esse é o principal. Eu adoro trabalhar aqui, gosto muito de trabalhar no São Paulo, tem toda a estrutura de trabalho, nós estamos melhorando, a parte de fisioterapia hoje está muito melhor, novos fisioterapeutas foram contratados, e algumas áreas, não só de jogadores, mas até internas, também precisam de reformulação. Se a gente quiser sair da onde a gente está, algumas áreas também precisam de reformulação. Rogério, boa noite, tudo bem? Aqui do lado do Garrafa. Tudo bem? Você levantou duas hipóteses de formação para o ano que vem. Sim. E comentou agora a primeira nessa pergunta do Garrafa. Sim. A segunda, que talvez seja que dê mais esperança a você como técnico e a torcida, ela depende exclusivamente do São Paulo encontrar um investidor, um aporte financeiro que permita o time, se não ficar igual a Palmeiras e Flamengo, mas se aproximar na próxima temporada desses times ganhadores dessa temporada? Eu acho que numa única temporada é muito difícil você montar um time para se aproximar de Flamengo e Palmeiras, que já vem com um trabalho longínquo, já vem com um trabalho de anos de montagem, remontagem, vende um jogador, traz outros jogadores, mas se a gente tiver um pouco mais de recursos, essa parte financeira não é a minha área, é a área da parte da direção. Eu acho que eles estão tentando fazer a captação de patrocinadores, de dinheiro, para tentar contratações. Eu acho que até é uma pergunta que eu acho que o Belmonte já respondeu algumas vezes, acho que o próprio presidente já respondeu algumas vezes. O que eu posso dizer para você é que nós nos encontramos hoje numa situação financeira mais difícil, mas que pode mudar mediante a chegada de alguém que possa investir. E aí nós temos que ser realistas, né? Eu lembro que o Flamengo passou por um momento difícil e hoje se reergueu. Eu acho que o São Paulo tem camisa, tem torcida, tem história para fazer isso. Agora vai depender de sacrifícios muito, muito grandes de todos. E eu acho que o mais importante, jogar sempre aberto com o torcedor, quais são as reais possibilidades para dar sequência no trabalho. Se não for objetivo, não tiver como, lógico que a gente sempre tem objetivo, mas nós temos que ser honestos conosco mesmo. Eu acho que isso é a transparência com o torcedor, eu acho que é a coisa mais importante que existe. Rogério, aqui no fundo, lado direito, boa noite, tudo bem? Me permita novamente voltar à situação do Patrick, né? Hoje que começou no banco de reservas, e você explicou um pouco antes, mas agora para o torcedor que está acompanhando a entrevista coletiva, queria que você falasse da situação, como é que foi essa resolução com o Patrick ao longo da semana no CT da Barra Funda, que tipo de conversa, que tipo de approach você conseguiu chegar para conversar com o Patrick depois de tudo que aconteceu, e também falar sobre a situação da Copa Libertadores da América, se ainda você acha que o São Paulo tem chances reais para conseguir essa vaga para a pré-Libertadores no ano que vem? Bom, isso é uma coisa que só vamos descobrir no término da rodada. Isso ainda nós temos chances matemáticas. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, tentar montar um time para fazer como hoje, tentar vencer a partida como nós tivemos as oportunidades reais de vencer o jogo. Se tivermos chance ao final dessa rodada, com certeza nós vamos em busca da nossa vitória. Claro que ficou muito mais difícil, a gente tem que ser realista em tudo. Ficou bem mais difícil, porque tem vários times que podem jogar e somar pontos amanhã. Acredito que matematicamente ainda exista
a possibilidade ao final da rodada de amanhã, mas ao final da última fica mais difícil. O que nós temos que tentar é fazer a nossa vitória, mesmo com esse número elevado de desfalques, tentar conquistar a nossa vitória. Sobre o Patrick, no intervalo do jogo do Maracanã, eu resolvi fazer uma alteração. O Patrick já estava sofrendo um pouquinho para fazer a recomposição defensiva. O Fluminense é um time de boa transição, de bom toque de bola. E eu resolvi tirar como vários outros jogadores, como por exemplo 2 hoje saíram no intervalo. E o atleta teve uma reação que não é condizente com um profissional. Então nós conversamos, ontem ele pediu desculpas ao grupo, pediu desculpas a toda a comissão técnica pelo gesto dele, veio para o jogo normalmente. A opção de não escalá-lo não foi por isso, foi para ter um meio de campo mais consistente, mais forte, porque o Inter joga com 4 jogadores, Maurício vem muito para o meio campo para jogar, além dos outros 3 jogadores de meio, os 2 volantes, mais o Alan Patrick que joga pelo meio, e por isso nós tentamos um meio de campo um pouco mais sólido, tanto que ele entrou no segundo tempo. Agora, uma atitude que é um pouco fora do padrão. Eu sempre não tenho problema nenhum de jogador reclamar, eu acho que faz parte, o cara chuta um copo d'água, não é legal, mas assim, quando você é um pouco exacerbada dentro do vestiário, mas nada de ele, eu vi coisas de outro, não tem nada, ele, tudo resolvido entre eu e ele, veio para o jogo, entrou, jogou 45 minutos, eu sempre falo, o jogador que não está pronto para sair, ele não pode fazer parte de grupo, porque o futebol é um esporte coletivo e você faz 3, 4, 5 alterações numa partida. Eu já vi gente bem importante sair daqui do jogo de São Paulo. Eu já vi Raiz ser substituído, já vi Miller ser substituído, já vi Careca ser substituído, eu já vi França, Dodô, eu já vi tantos caras, Lucas Moura, todo mundo ser substituído. E isso faz parte do futebol. Então, ou a gente tem um comportamento profissional mais adequado, ou então a gente tem que fazer escolhas na nossa vida. Mas, no sentido isso, acho que mais do que ele entrou no jogo, veio para o jogo, entrou no jogo, nós já conversamos e a gente segue trabalhando. Rogério, boa noite. O presidente falou em alguns momentos no pronunciamento dele em intervenções no elenco. Fizemos contratações e intervenções no elenco. O que seriam essas intervenções? Reuniões, conversas? Só para a gente entender um pouquinho melhor o que ele disse. Eu não entendi, eu não sei, eu não posso falar não entendi o contexto exato da pergunta, da explicação dele. Você conseguiu entender? Eu juro que eu não... É que ele disse, nós estamos trabalhando, fizemos intervenções no elenco e no segundo momento ele disse contratações e intervenções. Então... mudanças, mas... Isso irá acontecer, acho que ao final, agora, a partir dessa semana... mudanças até pela parte financeira. O clube precisa enxugar um pouco a folha de pagamento e alguns jogadores que têm um salário mais alto e que, infelizmente, essas mudanças elas fazem parte de um processo, mais que você goste de profissionais, que você se dê bem e tenha admiração, mas há determinados momentos que as mudanças têm que ter. Acho que é nesse sentido as intervenções, acredito que seja, não posso falar por ele, mas acredito que seja nesse sentido as intervenções que ele coloca na entrevista. Boa noite, Rogério, aqui. Rogério, são 2. A primeira em relação ao aspecto psicológico, talvez. Quero saber o que te denota o André Anderson entrar e rapidamente levar um cartão amarelo que acaba tirando ele do próximo jogo, com tantos desfalques que o São Paulo tem. E o Patrick também, depois do apito final, acabar levando um cartão amarelo e sair do próximo jogo, tendo basicamente o jogo já encerrado, uma partida que vai ser muito importante, tem tudo para ser decisiva para o São Paulo na Copa Libertadores da América, pensando em Copa Libertadores. Eu vou responder essa para você, depois você pode fazer a tua outra. Claro. É uma pergunta para mim difícil de responder, porque a gente não sabe o que passa, logicamente, na cabeça de cada atleta. O André Anderson, acho que foi muito mais, ele se distraiu ali no domínio da bola, né? Ela escapa dele, ele acho que em 40 segundos é inconsciente. E o caso do Patrick é triste, porque a gente já tem poucos jogadores e o jogo já tinha praticamente finalizado. A gente lamenta a situação de não poder contar com mais um jogador, já que esse final de ano parece que aumentou o volume de chegadas ao departamento médico consideravelmente. E estávamos falando em relação ao Patrick também, a situação que aconteceu no intervalo, Rogério. Como trabalhar dentro do elenco, a ideia é de entender como isso vazou, como isso saiu do vestiário, sendo que foi no intervalo de um jogo. Isso vaza de dentro, como em vários clubes acontece.
natural. Vocês têm amigos, têm vocês da imprensa que eu falo, pessoas que conhecem dentro, e aí a história é contada do tamanho que fica melhor para dar mais notícias, né? Então o que teve foi não foi nenhuma discussão. Ele ficou chateado, falou um palavrão na hora que saiu, eu pedi para ele, por gentileza, se retirar do vestiário. Ele continuou sentado, ficou quieto, depois voltou a falar, atrapalhou um pouco a condução do intervalo do jogo, mas é o que eu falo, isso aí já está superado, resolvido, e essa é a verdade. Não vou esconder absolutamente nada de vocês, que eu prefiro trabalhar aqui, cara a cara, frente a frente. O Patrick foi útil, foi importante em muitos jogos e muitas vitórias. Agora, todo jogador, eu entendo você não se conformar, entendo você, mas ele tem que respeitar principalmente o cara que está entrando no lugar dele dentro do jogo e a posição de um treinador. O treinador toma decisões. Aqui você tem que... são 5 minutos que você tem para conversar, para ajustar e tentar ver o que é melhor para a equipe. E o atleta tem que compreender, porque somos todos profissionais. Eu trabalhei, repito, com muita gente aqui dentro. Gente que tem muita história aqui dentro. E a gente não pode ter atitudes como essa no intervalo. E aí é uma escolha, logicamente, da própria direção, como conduzir cada situação, quando acontece uma situação que é muito excepcional. É um caso raro de acontecer, ao menos comigo não havia acontecido, em 6, 7 anos de carreira, algo parecido. E aí cada um conduz da maneira como... A mim, o que acontece no campo, fica no campo, eu resolvo no campo. Por mais que seja uma discussão, você tem que relevar algumas coisas, cabeça quente, às vezes o jogador. Para mim, o que acontece no campo, eu resolvo no campo com o atleta. Boa noite, Rogério. Na última reflexão que você fez sobre a torcida, você falou muito dos problemas que a torcida não sabe, que os torcedores não sabem que o São Paulo passa. Uhum. Alguns, eles sabem, porque são públicos, como, Sim. por exemplo, a promessa de pagamento da dívida aos atletas. O quanto você acha, é óbvio, o futebol é muito... tem vários fatores envolvidos, não dá pra gente falar uma causa só, mas o quanto que você acha que o extracampo, os problemas que o São Paulo atravessa, atrapalharam nessa temporada, e por que você acredita que na próxima isso pode ser solucionado? Vou ser sincero com você, nunca... Eu, por exemplo, eu estou em qualquer situação que os atletas estejam, a comissão técnica passa junto, tá? E eu não tenho... Eu jamais vou fazer um jogo, e acredito que jamais qualquer atleta entre dentro de campo para jogar 90 minutos com qualquer resquício de um momento que o clube de dificuldade financeira. Não acredito. Não tem como você separar. O que nós temos que tentar melhorar é a situação, e o clube acho que está se esforçando para colocar tudo isso em dia, no dia a dia, para que a gente possa também cobrar mais. Ano que vem nós temos que fazer algumas alterações de atletas, para que todos estejam em forma, para que todos estejam num percentual máximo de gordura e que seja seguido isso. Enquanto não alcançar a forma física ideal, continua treinando parte física na pré-temporada, se estende a parte de pré-temporada. O problema é que ninguém quer tomar decisões, porque decisões pesam e você chama responsabilidade para si. Então eu estou aqui para chamar a parte técnica, ela é responsabilidade minha, e a partir do ano que vem será assim, será dessa maneira. Se for comigo, será dessa maneira. Mas não acredito, claro que é sempre o mundo dos sonhos, o mundo ideal, é o que poucos clubes vivem hoje no Brasil, que é ter tudo organizado, tudo em dia. O clube atravessa um momento difícil. Para mim, não muda em nada meu trabalho no dia a dia. Agora, entendo que o correto, o ideal, seria que tudo tivesse sanado. Eu acho que, como a direção falou, acho que até o final do ano essa parte vai estar resolvida, e aí a dificuldade fica mais para conseguir valores para contratações expressivas, e por isso a opção de tentar fazer um time mais simples, ou ver se alguém aparece para investimentos e consegue fazer um time e tornar um time mais forte, com jogadores já mais prontos. Ou nós vamos na categoria de base também procurar, ver se tem mais algum jogador. Não me importo em trabalhar com atletas de base, eu me importo em trabalhar com gente que quer vencer, cara que tem alma, coração, como esse time demonstrou e muitas vezes. Uma pena é que nós não conseguimos o título da Sul-Americana, porque acho que seria uma avaliação bem diferente o ano do São Paulo, seria visto com outros olhos o ano do São Paulo, caso aqueles 90 minutos tivesse acabado com uma vitória. Rogério, boa noite. Você está aqui praticamente entre idas e vindas há 30 anos. A sua história aqui fala por si só. Você tem um tamanho muito grande e maior do que boa parte da diretoria e dos jogadores que aqui estão nesse momento. Sobre essa questão do vazamento, você acredita que isso pode ser feito da maneira para trazer instabilidade para o seu trabalho?
Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Você não agrada a todos dentro de uma empresa da qual você toma muita decisão. Você pode não agradar a todos. Mas eu repito, eu trabalhei no Flamengo e vazava a escalação, vazava tudo. Eu trabalhei no Cruzeiro e acontecia a mesma coisa. Então, assim, eu não vejo como uma surpresa, não vejo nada disso. Tenho a minha consciência super tranquila no meu trabalho. Confio muito no trabalho que toda a comissão técnica faz. Trabalho moderno, um trabalho atualizado. É um trabalho que... Tanto que um dos caras que trabalhou comigo hoje é treinador do Queen's Park Rangers na Championship. E foi convidado para ser treinador do Wolverhampton na Premier League. Eu trabalho com gente com conceito de fora. Foi contratado mais um profissional que trabalhou no Porto, fez toda a formação em Portugal. Nós temos todos os profissionais de alto nível. Os treinamentos são feitos, posso garantir para você, em alto nível. E nós vamos continuar trabalhando com a mão de obra mais simples, mais barata, mais jovem, ou com uma mão de obra já mais pronta, mais fácil, que já tem a parte técnica mais desenvolvida. Senão nós vamos desenvolver jogadores e tentar fazer com que o São Paulo consiga sanar as suas dívidas e voltar a ser o São Paulo que todos conheceram. Esse é meu intuito aqui. Então, assim, tomar decisões. Essa é uma parte muito difícil para todo mundo. E até falei para eles que até para se retirar um treinador também é necessário tomar decisões. E não há problema nenhum. Eu acho que é compreensível. A primeira vez que eu saí daqui, eu fiquei muito chateado porque foi uma sacanagem muito grande o que foi feito aqui. Mas eu entendo completamente quando se opta por isso. Há vários clubes que se reergueram se mantendo treinador. Há outros clubes que se reergueram numa troca de treinador. Então, assim, não vejo problema nenhum. Tem um diálogo muito franco, muito aberto, uma relação boa com todos eles. Se eles acreditarem que a gente pode fazer o melhor pelo clube, nós vamos estar aqui todo dia tentando fazer coisas boas. Vamos olhar mais uma vez na base, se tem, eu acho que no máximo 1 ou 2 jogadores que possam incorporar o elenco profissional. E aí a diferença temos condições de trazer e fazer um time forte, porque eu tenho 2 opções. Ou você faz um time muito barato, corre-se riscos e diminui-se dívidas. Ou você faz um time muito forte, se torna competitivo, tenta ganhar títulos, que eu acho que é o caminho mais correto, e através dos títulos se ganha dinheiro. Se valoriza a imagem, se valoriza a camisa, se valoriza o patrocínio e você tenta ressurgir no cenário nacional. São essas 2 opções que tem. Nós temos que ver qual é mais viável, qual é a mais atrativa e possível para o clube nesse momento. Rogério, boa noite mais uma vez. O presidente veio aqui, ele deixou evidentemente claro que o projeto é com você para 2023, mas eu fiquei com a sensação em algumas respostas que você colocou na condicional. Você garante que o Rogério Ceni, em janeiro de 2023, vai fazer pré-temporada e vai comandar o São Paulo da forma como o presidente veio aqui e disse? Ou você ainda tem algumas condições para, de repente, continuar? Até mesmo essa escolha que acho que você deixou bem claro. Que não, janeiro eu estou aqui e vou fazer a pré-temporada. Tá definido. Janeiro eu estou aqui e vou fazer a pré-temporada. E um complemento. Você deixou claro que para você seria mais interessante, obviamente, ter elenco para ter investimento, poder formar organizar 2023. Mas você acredita que é possível, mesmo que sendo franco, fazer uma mudança de reposicionamento, falando para a torcida, olha, é isso que tem, vamos jogar com os moleques da base, porque o São Paulo, como você sabe, é um time que tem uma história, tem uma torcida que é exigente, ficou mal acostumada até pela história que vocês construíram, e dá para levar esse reposicionamento adiante numa torcida que claramente está dizendo que está cansada de time. Pois é, mas aí por isso que o diálogo franco de todos com o torcedor, seja desde a presidência até a gente, se faz importante. E eu acho que o modelo de contratações, o modo como o clube agir no mercado nesse intervalo de tempo até o Campeonato Paulista, dá um direcionamento para o torcedor. O que nós não podemos é iludir, mentir para o torcedor. E eu, assim, eu falei para eles, tenho orgulho de trabalhar com os caras que eu trabalhei esse ano. Durante muitos momentos eles foram espetaculares, se superaram, principalmente nas Copas. Eu acho que o time teve brio para chegar num limite do limite. Eu acho que o pecado realmente foi a final da Copa Sul-Americana, onde nós deixamos de ser campeão e deixamos de estar presente via direta na próxima Copa Libertadores. Agora, eu estou aqui para trabalhar. Se for para trabalhar com jovens, um time simples, eu vou trabalhar e vou tentar. Nós temos o Campeonato Paulista para experimentar isso. Acho que
para tentar sair dessa situação, às vezes se faz necessário tentar formar um time forte. Eu acho que o Atlético Mineiro é um exemplo disso. Não conseguiu dar sequência nesse ano aos títulos, né? Mas, aliás, até ganhou título no começo do ano, mas não os títulos no final do ano. E o Flamengo é um exemplo de um time que se reestruturou, se reorganizou financeiramente e hoje está aí colhendo frutos. Palmeiras é outro exemplo de um time. Então, e nós temos o Corinthians, que tem uma dívida, por exemplo, grande e que também chegou, não ganhou como a gente, né? O Corinthians também não ganhou como a gente, mas também chegou numa final de Copa do Brasil, também brigou contra o Flamengo na final até os últimos instantes. Então, nós temos que ver qual é o caminho, a direção, desculpa, tem que ver qual é o caminho que é possível seguir. Rogério, aqui no fundo, você citou esses dois perfis de elencos que o São Paulo pode ter em 2023. Lá pensando em janeiro, quando vocês começaram a temporada, o elenco de 2022 era um elenco que vocês acreditavam que seria para gastar pouco e não ter muitas expectativas, ou era um elenco que estava sendo formado para lutar por títulos? Olha, eu penso o seguinte, as pessoas falam, olha, o São Paulo tem a quinta maior folha de pagamento, né? Eu não vou citar valores da folha de pagamento, não vou citar, mas eu acho que a folha ela é bem inferior ao que as pessoas especulam, ao menos pelo que eu soube essa semana da direção. Não vou aqui citar valores da folha de pagamento em geral. Nós tivemos contratações onde o clube se esforçou para trazer bons jogadores e a folha de pagamento ainda é alta porque nós não disponibilizamos verba normalmente para fazer aquisição do jogador. A exceção foi feita, se eu não me engano, aí eu não sei também, é o Galopo, né? Que foi um patrocinador, é isso que eu posso colocar dessa maneira, que trouxe o jogador para o clube. Mas no começo do ano, talvez paga-se salários até um pouco maiores, porque você não disponibiliza, já que você não tem esse dinheiro. E mesmo assim, eu ouço, às vezes vejo notícias de folha de pagamento, a folha de pagamento do São Paulo é bem inferior ao que muitos pensam. E deve diminuir de 25% a 30% a princípio, nesse momento. E aí nós vamos, de acordo com a chegada dos jogadores, para tentar ver onde a gente encaixa esse orçamento, se a gente tem orçamento para, quem sabe, trazer jogadores tão bons quanto os que tiveram aqui e fizeram esse ano. Jair, boa noite. Em certo momento da entrevista, você citou sobre a reformulação do elenco, saídas de jogadores, casos de jogadores que você e a torcida admiram. Eu acho que um exemplo que a gente pode citar é o Miranda, que tem um contrato até o fim da temporada. Eu queria fazer uma pergunta bem direta, se você conta com ele para a próxima temporada. Olha, eu acho que o Miranda é uma situação atípica, é um cara que vencedor, que ganhou muito pelo clube. Trabalhamos junto como atleta, trabalhamos agora. Sofreu uma lesão no final dessa temporada, está se recuperando. É um jogador que merecidamente tem um salário mais alto e ele mereceu tudo isso. Um cara que saiu do São Paulo, foi para a Europa, venceu em vários clubes, teve muitas conquistas. Eu acho que a situação do Miranda é uma situação mais difícil de continuar, mesmo tendo toda a amizade, como falo, mas se posicionar é importante. Então, eu acho que dentro dessa situação de remodelação financeira do clube, é um dos casos que foge um pouco do que o clube pretende. Isso não deixa de ter a admiração, a amizade que sempre existiu, mas às vezes é um posicionamento que a gente tem que tomar, a não ser que haja uma reformulação contratual, de atualização de salários nos moldes que o clube pode proporcionar. Professor, boa noite. O senhor deixou claro que o senhor prefere que o clube faça investimentos, né, para tentar buscar por títulos, para retrair, vamos dizer assim, receita de alguma forma. Como treinador, entregar ao torcedor aquilo que eu entreguei como jogador. E a única maneira que tem para que eu entregue isso é dessa maneira. Mas não é por isso que nós deixaremos de trabalhar com o clube para o melhor que o clube possa ter. Mas eu também não posso mentir para o torcedor que nós conseguiremos, em não tendo investimentos, fazer frente a alguns clubes que hoje estão mais prontos do que o nosso. Eu queria saber se já tem algum indício da diretoria para o senhor sobre qual que vai ser esse planejamento para o ano que vem. E ainda baseado nessa redução de folha salarial, além do Miranda, outros veteranos do grupo, o senhor já está se despedindo? Já tem alguém que o senhor já considera fora dos planos para o ano que vem? Não, mas deve ter jogadores que deixam mais, além do...
Eu não disse que o Miranda deixa, disse que depende de uma repactuação financeira, que ele, né, que possa se adequar à realidade do clube. E provavelmente mais jogadores, nós temos acho que 6 ou 7, 8, e mais ainda, o caso, por exemplo, do Luizão, que é muito provável, né, tem acho que boa chance de sair aí não pelo que o clube queira, mas sim pelo desejo do jogador, e por o contrato está vencendo agora em janeiro, se eu não me engano, né? Então nós vamos ter algumas saídas, sim. Nós vamos ter alterações, saídas, faz empate, é um processo doloroso. Eu sei que tem jogadores também que deixaram a sua história, fizeram a sua marca aqui, mas é um processo natural, que faz parte. Assim como um dia eu também sairei daqui. E, às vezes triste, às vezes espero poder sair depois de uma conquista, depois de um título, depois de poder devolver ao São Paulo parte da sua história. Mas pode acontecer no meio do caminho que eu saia, e isso eu não deixo de ter menor amor, carinho pelo clube, como eu sempre tive em toda a trajetória. Tudo tem seu momento e nós temos que saber encarar esse momento, viver esse momento. Encerramos então com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.